Quando a gente fala de justnaturalismo contemporâneo, a gente está falando de uma corrente chamada Nova Teoria da Lei Natural. Ok? Um dos expoentes, ou seja, um dos autores mais influentes dessa corrente chama-se John Finnes, John Mitchell Finnes. O que a gente tem que entender historicamente, né? O justnaturalismo clássico, ali da época de Tomás de Aquino, ele foi muito influente no início da modernidade. Só que quando chegou ali na metade já da modernidade, então acho que de século XVIII, mais ou menos, ele começou a entrar em declínio. E aí houve a ascensão muito forte do chamado positivismo jurídico, que é o que a gente vai ver a partir do próximo tópico da unidade. No positivismo jurídico, então, você tem uma concepção em que o direito ele é essencialmente independente e autônomo em relação à lei natural. Então, se a lei natural existir, talvez ela nem exista, mas se ela existir, ela é outra coisa que não é o direito. O direito ele diz respeito essencialmente à lei positiva. E aí foi por muito tempo assim, até que Finnes ele se dispõe a propor uma leitura atual, uma leitura contemporânea da lei natural. E é essa a proposta dele. Então, John Finnes é um justnaturalista que se propõe a atualizar, ou seja, trazer para os dias atuais a proposta da lei natural. Ele escreve um livro, cadê? Tá quieto aqui no lado. Ele escreve um livro que se torna muito famoso, que é esse aqui em português, ó. Lei natural, tá invertido, né? Ou dá para ler, não tá invertido. Lei natural e direitos naturais. Esse aqui é o livro que Finnes escreve para tratar sobre juventude contemporânea, ok? Então, bora lá. Algumas observações importantes, gente, em relação a essa chamada nova teoria da lei natural. Ela tem uma proposta não idealista. O que era o idealismo? O idealismo era essencialmente uma concepção segundo a qual o direito positivo, para ele ser direito, ele precisaria ser um direito justo. Só qual é o problema? O problema é que o direito, na prática, o direito do nosso dia a dia, a gente até comentou isso, né? Ele não é um direito 100% justo. Muito pelo contrário, o direito do dia a dia ele tem muitos aspectos injustos. Então, qual era o problema? Direito positivo, direito o direito real, o direito positivo, o direito das comunidades, das sociedades, dos países, eles têm traços injustos. E aí, qual é o problema? Se o direito natural diz que o direito tem que ser justo, então quase nenhuma lei seria direito. Esse é o problema. Então, a proposta da nova teoria da lei natural não é uma proposta idealista, é uma proposta real, ou seja, o direito possui tanto casos de justiça quanto casos de injustiça. Vai colocar assim, termos de adequados e inadequados. Ou seja, existem leis que se adequam à lei natural, existem leis positivas que se adequam à lei natural, e existem outras leis que não se adequam à lei natural, ou seja, existem leis positivas justas e existem leis positivas injustas. Ok? E como ele vai fazer isso? Ele vai retomar isso a partir de um primeiro conceito importante, chamado conceito de caso central e casos periféricos.
Olha só, isso aqui não é sobre o direito, né? É sobre qualquer situação, tá? Então, eu vou colocar assim, na realidade, ou seja, no mundo concreto, os objetos podem ser mais ou menos, podem ser em maior, assim, maior ou menor medida adequados ao seu conceito. Então, os objetos, sejam os exemplos, os exemplares de uma situação, podem ser, que a gente vai chamar aqui de seu significado. Então, imagina o seguinte, gente, bora pegar essa situação. Você tem uma carteira, não é das carteiras da faculdade? Você tem uma carteira, só que em uma dessas carteiras, o encosto está rachado. Essa carteira continua sendo uma carteira, sim ou não? O que é que vocês me dizem? Continua, né? Apesar dela Oi? estar quebrada. Continua apesar dela estar quebrada, né? Isso, continua apesar dela estar quebrada. Mas a carteira ideal, ela tem o encosto quebrado, sim ou não? Ou seja, a carteira, para ela Não. cumprir plenamente a sua finalidade, ela tem um encosto quebrado? Não, ela não tem. Então, qual é a diferença aqui? Você vai ter conceitos que estão... O Rafael está correndo pela casa, eu acho. Tava vendo correio. Os conceitos em geral, os casos em geral, eles podem então ser casos que cumprem plenamente aquele conceito ou que cumprem apenas parcialmente. Isso, gente, em qualquer situação. E é esse o conceito de caso central ou caso periférico. O caso central, então, é uma hipótese não, é um caso, é uma situação em que as características de um certo conceito estão plenamente realizadas. Então, exemplo, é a carteira perfeita. Ela tem o braço, ela tem as pernas, tem o encosto, ela tem tudo, funcionando muito bem. E o que é um caso periférico? É um caso defeituoso, em que algumas características do conceito estão presentes, mas outras estão faltando ou estão com alguma deficiência. Esse conceito, então, de caso central e caso periférico, ele aplica a várias situações. E aí vai aplicar também ao direito. Então, por exemplo, aproveitando a pergunta do Heitor, a carteira é carteira? Ela é uma carteira. Mas com o braço com o encosto quebrado, ela é uma carteira em sentido periférico. Ou ela é um caso periférico de carteira. Por quê? Porque ela cumpre algumas características, ela tem alguns elementos, mas parte desses elementos está com um tipo de defeito, com um tipo de deficiência. E aí, nesse caso, é um caso periférico de carteira. Isso mesmo. O direito é a mesma coisa. Existe um caso central de direito e existem casos periféricos de direito. Um caso central de direito, então, é uma situação na qual o direito ele cumpre todas as características que são necessárias a que ele seja direito. Então, se fosse resumir aqui, é um direito justo. E um direito em um caso periférico, por exemplo, é o direito de uma ditadura.
O direito de uma ditadura é um caso periférico de direito. Por quê? Ele tem algumas características de direito, mas ele não cumpre todas as características necessárias. Claro até aqui? Sim? Sim. Então, o direito também pode ser concretizado, a gente diz assim, instanciado, ou seja, realizado na prática, de forma central ou periférica. Qual é o melhor caso? É o direito em casos em um caso central ou em um caso periférico? O que é o melhor? Central, né? O caso central, exatamente. Central. Um segundo conceito importante, gente, é o direito, essa noção de bens humanos básicos, que é a base do que nós vamos considerar hoje como direitos humanos. Lembra que eu falei, só uma última observação aqui sobre o contexto de John Finnes, tá? Então, é um tipo de atualização da teoria da lei natural. E a base dele é uma base aristotélica tomista. Ou seja, ele está baseado em Aristóteles e em Tomás de Aquino. Então, aquilo que eu falei sobre justnaturalismo clássico, continua aplicando aqui, tá bom? Certo. Aí eu falei para vocês de bens individuais e bens particulares, certo? Bens individuais e bem comum. Fini vai dizer o seguinte, olha só, todo ser humano, para poder ser realizado, ou seja, para que ele possa da aula anterior da semana passada, sim, já está no YouTube, tá? As aulas da semana passada todas já foram para o YouTube, falta só as de hoje, ok? Lá no meu canal, se inscreva e deixe seu like. Gente, ok. E aí vai dizer o seguinte, para que o ser humano ele se realize, é o meu nome, basta vocês. Eu vou mandar o link pro Rafael, aí ele encaminha para vocês, tá bom? E eu vou deixar fixo lá na aba de materiais do NEAD. Para que o ser humano se realize, ou seja, para que o ser humano ele possa viver bem, lembra que a gente comentou isso, né? O bem-estar humano, que o ser humano se realize. Para que o ser humano se realize, devem ser garantidos para qualquer ser humano alguns bens, que ele chama de bens humanos básicos ou que a gente chama de fundamentais. É aquilo que todo ser humano precisa ter assegurado. E aí, o direito, o Estado, tudo que existe na sociedade existe em razão desses bens humanos básicos. Então, o direito, por exemplo, e o Estado atuam com a finalidade de proteger e promover esses bens. Por quê? Porque é promovendo e protegendo esses bens que o ser humano consegue se realizar como pessoa. Ok? Quais são esses bens que ele elenca? Ele vai dizer, olha, o que é que todo ser humano precisa? E esse livro tem PDF, embora ele seja um pouco complexo. Vai dizer, olha, para que todo ser humano se realize, quais são os bens humanos básicos? Qual é o nome da obra dele? O nome da obra dele é Lei Natural e Direitos Naturais. E olha, a vida, conhecimento, o jogo, a experiência estética,
a amizade, a razoabilidade prática e a religião. Essa é a lista que ele propõe. Então, para que todo ser humano consiga se realizar, ele precisa da vida. Além da vida, o ser humano precisa de conhecimento. E aqui, conhecimento, entendam, formas pela qual o ser humano desenvolve seu intelecto. O jogo é o aspecto lúdico. Já vou explicar, estou explicando uma a uma. Tá? O jogo é o aspecto lúdico do ser humano. Então, é aquele aspecto mais associado a alguma atividade. O ser humano, ele sempre, essa é a ideia aqui, os bens humanos básicos é aqueles bens para todo e qualquer ser humano. Então, por exemplo, o ser humano, ele exige ou ele precisa de um aspecto lúdico, ou seja, um aspecto pode chamar assim de sentido mais simples, de diversão, para empregar o seu aspecto mais criativo, ok? Experiência estética, que o ser humano, ele normalmente se preocupa e ele se interessa e ele busca um tipo de realização estética ou relacionada à estética. Então, por exemplo, o ser humano, ele sempre... Esse é um dado, por exemplo. A arte. A arte é uma coisa presente em toda a sociedade. Toda a sociedade se preocupa com a arte. Claro, a arte não é igual, mas toda a sociedade se preocupa com algum tipo de manifestação artística. Então, esse é um bem humano básico. Todo ser humano busca, de alguma forma, isso. A amizade é o aspecto de socialidade. Então, o ser humano, ele busca relações sociais. O ser humano, ele não se realiza sozinho. Ele se realiza em sociedade ou mediante relações sociais. Razoabilidade prática. Esse aqui exige um... Deixa eu explicar a religião, que fica mais fácil. Depois eu volto à razoabilidade prática. A religião é esse aspecto relacionado ao que a gente chama de transcendente. São aquelas perguntas últimas, aquelas indagações últimas. Será que existe um Deus? Será que existe um sentido na vida? Para onde eu vou depois que eu vou morrer? São perguntas que todo ser humano faz e que todo ser humano busca responder em qualquer sociedade. Tá bom? A razoabilidade prática, gente, são as nossas decisões concretas. A razoabilidade, ela é como se fosse um bem mais geral. Como assim? Razoabilidade prática é aquela capacidade que o ser humano tem para desenvolver um plano de vida, um projeto de vida. Por exemplo, razoabilidade prática é a busca que nós temos por tomar decisões, vamos colocar assim. Então, exemplo, vocês estão assistindo o curso, vocês estão assistindo a aula de Direito, certo? Então, vocês decidiram enfatizar o aspecto de conhecimento. Vocês poderiam ter, por exemplo, decidido virar um jogador. E aí vocês teriam se dedicado ao aspecto mais lúdico, mais de jogo. O que foi que fez vocês optarem por um e não por outro? Uma manifestação de razoabilidade prática. Vocês decidiram, vocês escolheram um plano de vida, vocês decidiram seguir esse plano de vida. Vocês pensaram, deliberaram, tomaram uma decisão e decidiram seguir um certo caminho. Isso é a razoabilidade prática. Razoabilidade é saber na prática o que é razoável para você ou o que não é razoável para você. E aí vocês agiram e com base nisso
tomaram essa decisão. Ok, gente? Vamos até aqui. Alguma dúvida por enquanto? Não? Por enquanto, tudo de Ok. boa. Amanhã a gente vai continuar daqui. De boa. Ok? Já te dou a palavra, Pedro. Tu quer falar? O artigo já está disponível, tá? Então, se vocês puderem começar a leitura do artigo hoje para amanhã já ter dúvida, é o ideal. Pedro, quer falar? Essas aulas que o senhor está escrevendo aí no Word, o senhor vai postar? O senhor vai. Eu já acho que eu já postei de semana passada. Eu vou postar isso aqui hoje. Tá bem. Tá lá no NEAD, né? Isso, Ah, tá bem. tá? Tá. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, por hoje é só. Tchau, pessoal. Valeu. Quer falar, Sandra? Fale agora ou... Vai falar? Não? Então, tchau, gente. Uai, gente. Só ver aqui.